Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Graças a Deus que você está novamente aqui no canal Prega a Palavra. E eu tenho a oportunidade de compartilhar com você as marcas de um discípulo de Jesus, baseado no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Vamos ler a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Marcas de um discípulo de Jesus. Discípulos recebem ordem para ir. Versículo 28 ao 30 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado, etc. Enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão. Aqui Jesus está mandando seus discípulos irem buscar um jumentinho. Noutros momentos, Jesus enviou seus discípulos para pregar nas cidades onde ele haveria de passar. Nós vemos quando Jesus já tinha morrido pelos nossos pecados, já havia ressuscitado dos mortos, estava se despedindo dos seus discípulos, ele diz: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ele aproximou-se dos seus discípulos e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus envia. Os verdadeiros discípulos recebem ordem para ir. Há uma outra característica nos discípulos. Os verdadeiros discípulos recebem a ordem de ir e vão. Verdadeiros discípulos obedecem. O versículo 32 diz: Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele
lhes tinha dito. Os que tinham sido enviados foram. Ah, queridos, como seria diferente a história do cristianismo se os que foram enviados continuassem indo por todo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. Se eles continuassem indo fazer discípulos de todas as etnias. Não haveria mais povo que não soubesse do amor de Deus, do perdão que há em Jesus, da salvação que é possível a todo aquele que crê. Mas, infelizmente, muitos dos discípulos, no meio da história da fé cristã, decidiram não ir, ficar. Posso chamar estes de verdadeiros discípulos? Porque os verdadeiros discípulos recebem ordem para ir e eles acatam. Eles vão, eles partem para obedecer. Diz aí que quem pode manda e quem tem juízo obedece. E Jesus, antes de mandar, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. É sábio irmos. Não é sábio negligenciar a um mandamento como esse. Os discípulos aprendem a reconhecer o valor e a utilidade de tudo. Do versículo 31 ao 35, nós encontramos algumas expressões interessantes. Observe comigo. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Pense nisso. O Senhor precisa dele. De quem? De um jumentinho. No verso 34, quando indagados por que estavam desamarrando o jumentinho pelos donos do jumento, eles responderam: o Senhor precisa dele. Deus precisando de um jumentinho. Deus precisando de mim e de você. Pastor Newton, Deus não precisa de ninguém. Tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Acontece que o Senhor escolheu contar conosco nos seus projetos. Ele não precisaria de Abraão, mas ele escolheu Abraão para dar a Abraão o privilégio de participar do projeto que ele tinha para a humanidade. Jesus não precisava de Pedro, Tiago e João e não precisava daqueles homens que ele escolheu. Não, mas ele decidiu contar com eles e dar a eles a oportunidade. Jesus não precisava desse jumentinho, ele poderia estalar o dedo e criar um jumentinho, mas ele decidiu precisar daquele jumentinho que lá estava. Jesus também não precisava dos restos dos 5 pães e 2 peixes que sobraram depois de alimentar 5.000 homens, mas ele disse: recolhei tudo que sobrou para que nada se perca. Deus não é Deus de desperdício e Deus não quer que você desperdice a oportunidade que se chama vida, a qual ele te deu e que dura cerca de 70 anos aqui nessa terra. Deus quer que você viva estes anos que ele te deu para o inteiro agrado dele, para a glória dele, para você construir algo de efetivo, de valor eterno e não para gastar em coisas inúteis dessa vida que logo tudo passará. Deus precisa que você tome uma atitude de se colocar à disposição dele para ser usado para coisas mais nobres e maiores. O Senhor precisa de você. Aprenda uma coisa: você tem valor para Deus. Você pode não valer nada para várias pessoas, mas para Deus você tem valor. Deus pode tornar você um instrumento poderoso
de salvação de muitas vidas. Não fique se escondendo atrás de desculpas. Acredite, Deus pode usar você. Ele precisa de você. Verdadeiros discípulos aprendem o valor de todas as coisas. Muita gente não faz nada para Deus porque diz: eu não sei fazer nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, eu não tenho recurso. Ei, tudo que você está dizendo que não tem é mentira. Você tem todas essas coisas. Com um pedacinho de osso velho, do queixo de um jumento, Deus usou aquilo nas mãos de Sansão para trazer uma grande libertação a Israel. Deus pode usar você do jeito que você é, se você se consagrar a Ele. Você precisa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, conte comigo, o que eu tenho eu te dou. Está aqui, Senhor, usa a minha vida, é esta que eu tenho para oferecer. Sua vida tem valor e Deus pode usar a sua vida. Os verdadeiros discípulos, eles querem ser usados. Versículo 36 diz: enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Verdadeiros discípulos querem ser usados, eles não querem ser substituídos por pedras. Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Deus não vai parar a obra porque eu resolvi parar, mas um verdadeiro discípulo não quer dar a oportunidade que era sua para que outro faça aquele trabalho que Deus lhe deu para fazer. Verdadeiros discípulos querem ser usados. Eles estendiam seus mantos pelo caminho. Era o que eles tinham e era o que eles colocavam à disposição. A multidão dos discípulos começou a louvar a Deus em alta voz. Você tem boca para adorar a Deus. Você tem boca para falar de Jesus Cristo para os seus amigos. Você tem pés para visitar aqueles que estão precisando conhecer o amor de Deus. Você pode ser usado por Deus. E verdadeiros discípulos querem ser usados. Você pode pegar esta mensagem que você recebe, que eu te envio, e enviar para os seus amigos. Agora, se você depois de tudo isso não está fazendo nada, que desculpas você vai apresentar a Deus? Porque Deus está te cercando de oportunidades de todos os lados. E verdadeiros discípulos querem ser usados. Eles não querem ser substituídos por pedras. Discípulos não silenciam o louvor diante da pressão religiosa. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ah, verdadeiros discípulos não silenciam, não param de adorar. Não é qualquer dificuldade que vai me abalar, que vai me afastar, que vai me esfriar. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O verdadeiro discípulo sabe que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem altura nem profundidade, nada na criação jamais poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Verdadeiros discípulos sabem que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vai silenciar o louvor por causa de pressão de religiosos. Saiba de uma coisa, se você está andando com Jesus como verdadeiro discípulo, talvez até pessoas que congregam com você na mesma igreja vão começar a fazer pressão sobre você para que você manere, não seja muito fanático, não seja muito dedicado, não seja muito beata, vão fazer de tudo
mas você sabe por que você está fazendo o que está fazendo. Você sabe que Jesus morreu por você e que vale a pena você viver para Jesus com consagração total. Então, não seja silenciado pela crítica daqueles que só são religiosos, mas não são verdadeiros discípulos. A grande diferença entre religiosidade e adoração. A grande diferença entre ser um religioso e ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Você é um discípulo ou é apenas um religioso? Jesus quer discípulos. Ele mandou fazer discípulos. Ele fez discípulos. Ele mandou a gente ir a todas as nações e fazer discípulos de todas as etnias. E a minha pergunta para você hoje é: você quer ser um discípulo? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero muito mais do que apenas receber a tua salvação e ser membro de uma igreja. Eu quero ser um verdadeiro discípulo teu. Eu quero aprender contigo, eu quero crescer na fé, eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero aceitar o desafio de ser enviado a todos os lugares onde o Senhor quiser usar a minha vida. Eu quero estar à sua disposição, eu não quero ser silenciado por ninguém, eu não quero ser substituído por pedras, eu quero fazer aquilo que o Senhor me deu para fazer. Ajude-me a ser fiel discípulo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te torne totalmente consagrado a Jesus Cristo, um discípulo fiel que ama Jesus de todo o coração e faz de tudo para agradá-lo. Amém.